TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Boa noite a todos. Que alegria em retornarmos a esta casa, novamente no mês de setembro, em que se comemora o seu aniversário. Que este grupo da Fraternidade Irmão José possa continuar tendo décadas e décadas pela frente, amparando e ajudando a todos que batem nesta porta, sejam nós os encarnados, mas sejam também os amigos espirituais que vêm em busca de um repouso, de uma ajuda, de um esclarecimento. Que Jesus, o nosso amigo de todas as horas, nos ampare em mais esta oportunidade que Deus está nos concedendo de podermos nos encontrar nesta casa de amor e de paz. O tema que nós vamos conversar um pouquinho no diálogo fraterno é Jesus e a atualidade. Nós estamos em pleno século XXI e o convite é para compreendermos Jesus, porque Jesus bem compreendido é Jesus sendo vivenciado no nosso dia a dia. E Jesus bem compreendido não é conhecer os seus ensinamentos, conhecer as suas falas, conhecer a sua vida, conhecer os seus ensinamentos. Conhecer Jesus na intimidade é permitirmos que, de fato, Ele seja o nosso Senhor e o nosso Mestre, amigo de todos os momentos, irmão em humanidade, companheiro que está do nosso lado, seja para os momentos bons, mas seja também para aqueles momentos de dificuldade, de luta, de problema, de amargura que todos nós passamos. A vida, ela passa rapidamente e com a vida vem as oportunidades do aperfeiçoamento, do aprimoramento. A doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso querido Allan Kardec, nos ensina que todos nós, sem qualquer exceção, tivemos o mesmo princípio, o princípio da simplicidade e o princípio da ignorância, com um grande atributo, o livre-arbítrio, o poder de escolhermos, o poder de caminharmos conforme o que julgamos ser melhor. Só que no emaranhado da vida ou nas existências sucessivas que todos nós tivemos, eis que hoje nós temos a dádiva de vermos a vida de um modo diferente, porque talvez seja a primeira oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, em que estamos compreendendo que a nossa atual encarnação não é a primeira e naturalmente não será a última, mas não é porque não é a última que podemos deixar tudo para o amanhã. Hoje nós somos convidados a entendermos e interagirmos, vibrarmos e vivenciarmos com o que vem a ser o amor, porque amar não é apenas e tão somente eu dizer, Zé Primo, eu te amo, porque nem sempre as palavras estão carregadas e emolduradas de sentimentos. Falar eu te amo, falarmos de amor, ouvirmos sobre o amor, lermos sobre o amor, escrevermos sobre o amor, eis que a humanidade está repleta e farta, mas chegou o momento de nós tentarmos amar. E hoje no Facebook nós colocamos um vídeo de aproximadamente 2,5 minutos do nosso querido Chico Xavier, ícone de humildade, ícone de bondade, ícone de amor para consigo e para com o seu semelhante. E neste vídeo,
O nosso querido Chico, sempre muito humilde, sempre fazendo referência de que ele nada era, ele dizia: se eu tivesse uma mínima autoridade que fosse, eu repetiria aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque esta frase supera o amai-vos uns aos outros, em que Jesus se toma como modelo de quem amou sem esperar ser amado, de quem respeitou os pensamentos contrários sem esperar que os outros respeitassem o seu posicionamento. Então, o amor é um dos temas mais comentados no meio cristão, seja dentro de um centro espírita, seja dentro de uma igreja evangélica, seja dentro de uma igreja reformada. Mas chegou o momento de nós analisarmos: eu compreendo o amor, mas eu amo? E certa feita um amigo espiritual nos indagou: André, o que é amar? O que é amor? Eu confesso que eu levei alguns minutos para compreender a extensão daquela pergunta. André, o que é o amor? E sem saber o que responder para a espiritualidade amiga, eu fui sincero para com eles, mas em especial para comigo mesmo, e eu disse: eu não sei o que é o amor. O amigo espiritual apenas me disse: quando chegar na tua casa, recorra ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Maior Mandamento. Terminei a viagem, cheguei em casa, desci as malas e fui até o Evangelho segundo o Espiritismo. Notei que é o único momento que Allan Kardec repete por 2 vezes a mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior mandamento. Está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E quando eu olhei aquela mensagem que nos diz o seguinte: os fariseus, vendo que Jesus calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia. E vamos aproveitar o ponto que tem na passagem bíblica para que nós possamos efetuar alguns comentários. Quando eles reuniram-se em assembleia, não foi com a intenção de aprender, não foi com a intenção de indagar o mestre com os ouvidos de quem se posta buscando o entendimento, buscando o aperfeiçoamento, buscando o consolo. Eles reuniram com a intenção de fazer uma colocação ao nosso mestre iluminado, ao nosso mestre divino, para que eles pudessem ter no que condenar Jesus. Só que para entendermos Jesus, nós temos que entender Chico Xavier. Porque se Chico Xavier já era uma potência anímica, uma potência mediúnica anímica, imaginemos quem é Jesus Cristo. Revestido da sua autoridade moral e do cargo que trazia consigo, governador espiritual do planeta Terra. Para nós vermos quem é Chico Xavier, para compreendermos Jesus. Por volta da metade da década de 80, 1986, 1987, meu pai apenas namorava com a minha mãe, há pouco tempo se tornara noivo e foi visitar o nosso querido Chico. É interessante que perto do Chico você não precisava dizer nada.
Mas o Chico disse para o meu pai: meu filho, você tem a necessidade de estudar 2 horas por dia. E o meu pai perguntou: por quê, Chico? Ah, porque você tem um compromisso com a oratória e vai precisar ter arquivo mental para que numa palestra você possa ser um instrumento da espiritualidade em que eles suscitem os temas a serem abordados. O meu pai pensou: o Chico está doido. Eu trabalhando numa agência bancária, há pouco tempo promovido à gerência, em que o Zé Primo conhece muito bem. Na altura, no banco, tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Não tinha a modernidade dos computadores que nós temos hoje. Noivo, planejando um casamento. Eu e a minha irmã éramos sonhos do casal. Como é que eu vou estudar 2 horas por dia? Chico está doido. O Chico, com 76 para 77 anos, olha para ele e diz assim: meu filho, eu não estou doido não. Durma menos e estude mais. Por que eu contei esta história? Porque se pensar perto de Chico Xavier era um perigo, imagina pensar perto de Jesus. Então esses companheiros, os doutores da lei, aqueles irmãos que achavam que conheciam tudo, que dominavam o mundo porque interpretavam as leis que eram consideradas sagradas, e agora? O que vai ser? Então foram até Jesus e perguntaram: qual o maior mandamento? Jesus sabia da maldade da pergunta. Jesus sabia da intenção da pergunta, mas Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Jesus não perdia a oportunidade de mostrar para a humanidade o papel que lhe cabia naquele momento. E ele nos disse: podemos resumir todos os profetas e todos os ensinamentos em 2 grandes ensinamentos. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todo o teu entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O amigo espiritual tornou a perguntar: agora você entendeu o que é o amor, André? Eu disse: continuo sem entender nada. Achei muito bonito o que Jesus disse, já tive a oportunidade de ver por algumas vezes esta passagem, de ouvir belos companheiros interpretando, já tive a oportunidade de interpretar também no centro, mas confesso que eu continuo sem entender o que vem a ser o amor. Ele disse, o amigo espiritual: é muito simples, André. Este amor que Jesus nos disse é a fórmula do amor sublimado, em que as almas bem-aventuradas já conseguem fazer. Deposita a fé em Deus, que é quem nos deu a vida, quem nos emprestou o corpo físico, quem nos concedeu uma família. Vê no próximo o amigo de todas as horas. E por fim, lembra de si próprio. Mas nós, André, ainda temos um amor limitado, um amor pequenino. Então, inverte a ordem, para que um dia possa segui-la na sua forma original. Então eu comecei a ler a mensagem de trás para frente. E eu entendi que se nós não nos amarmos, nós não temos condições de amar ninguém. Se eu não amar quem eu sou, com as minhas qualidades, mas também com os meus defeitos, se eu não valorizar os meus acertos, mas também tentando corrigir os meus equívocos, eu não saio do lugar. Por isso, aprendi uma grande lição com a minha mãe. Minha mãe olha para mim desde pequena e diz assim: André, não tem homem nenhum mais bonito do que você. Desculpa para o Zé Primo e para todos os homens que estão aqui, mas segundo a minha mãe, nenhum de vocês é mais bonito do que eu. E eu olho para o espelho e realmente
Pode fotografar, porque essa daí vai dar 500 curtidas, Zé Primo. Eu olho para o espelho e falo assim, André, não tem ninguém mais bonito do que eu. Se eu não me achar bonito, quem que vai achar? O Zé Primo? Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Então, amar a todos nós, amar a nós mesmos, é o primeiro passo para desenvolvermos esta virtude tão linda, esta virtude tão nobre, esta virtude tão digna que é o amor. Porque falar de amor é falar de humildade, é falar de caridade, é falar de paciência, doçura, benevolência, afabilidade, brandura e todas as demais virtudes que compõem o bojo evolutivo do homem de bem, do homem cristão, do homem que caminha para a frente, com quem vem Jesus, o amigo de todas as horas. Mas amar a nós mesmos não é passar a mão em nossos equívocos, e sim encararmos a vida pedindo força para enfrentarmos as dificuldades, pedindo superação para superarmos os obstáculos, porque a vida ela é composta do modo que nós lidamos com ela. Por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca de um modo sublimado aquele título, Bem e Mal Sofrer. Todos nós passamos pelos sofrimentos naturais, ou melhor, pelas dores naturais, porque temos aprendido com os espíritos que existe uma grande diferença entre dor e sofrimento. A dor é a oportunidade evolutiva de aprendermos através da lei kármica. O sofrimento é uma criação nossa em que, por não lutarmos com a dor, achamos subterfúgios para lidarmos e levarmos com justificativas. Então, o amar a nós mesmos é o primeiro passo desta escada grandiosa da autoiluminação, porque Jesus é bem taxativo quando nos afiança, quando nos afirma que todos nós somos deuses, mas temos a necessidade de acender a luz íntima. Eu não posso acender a luz por ninguém. Ninguém pode acender a minha própria luz. O que eu julgo ser um problema hoje, eu posso deixar para ser resolvido no amanhã, mas no amanhã eu terei a saúde que tenho hoje? No amanhã eu terei a oportunidade que eu tenho hoje? No amanhã eu terei a convicção que eu tenho hoje? Às vezes nós, os espíritas, compreendendo a lei reencarnatória, em que sabemos que o progresso continua além do túmulo e que novamente retornaremos no amanhã, não podemos deixar tudo para o amanhã, porque não sabemos como será o amanhã. Então, se eu tenho que amar, se eu deixei de amar ontem, não tem problema, comecemos no hoje, porque às vezes vamos deixar para o amanhã, mas amanhã vai estar numa situação muito mais adversa do que nós encontramos hoje. Então, o primeiro passo desta jornada evolutiva, que é a descoberta do amor, do sentir o amor, do vivenciar o amor, amando a nós mesmos, para depois vermos no nosso semelhante o irmão que Deus permitiu que trilhasse a jornada evolutiva do nosso lado. Só que quando ele nos fale, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele não pede para amarmos apenas aqueles que amamos. Ele não pede para amarmos apenas aqueles que temos facilidade no relacionamento, aqueles que nos damos bem, aqueles que temos afinidade. Jesus é categórico e taxativo. Ame o teu próximo, é a todos que estão do nosso lado, independente se é um amigo ou não, independente se é um familiar ou não, independente se temos afinidade ou não. É aí
que nós entendemos Chico Xavier. Por que para Chico Xavier tudo estava bom? Por que para Chico Xavier todos eram amigos? Por que para Chico Xavier prevalecia aquela doçura que nós tanto sentimos falta nos dias atuais? Porque Chico Xavier vibrava amor, vibrava entendimento. Enquanto muitas vezes nós olhamos para os lados, procurando um equívoco no outro para termos o que condenar, o que comentar, o que censurar, Chico Xavier procurava qualidades para que pudesse fortalecer a amizade naquela qualidade, muitas vezes única, que aquele espírito encarnado possuía. Então, o modo que nós olhamos a vida, o modo que nós encaramos a vida, o modo que nós sentimos a vida, começa pela compreensão e aos pouquinhos, com muita luta, com muito esforço, mas com muitas vitórias, a desapontar, desbrochar este sentimento tão lindo que nós tanto falamos, mas que somos convidados na atualidade a colocarmos em prática, que é o amor. É aí que começa a jornada evolutiva do homem de bem, que já consegue ver não apenas as suas necessidades, mas começa a reparar também nas necessidades dos outros, nas qualidades dos outros e nas diferenças em que todos nós fazemos parte. Mas não podemos ver em Jesus apenas o iniciador reflexivo desta virtude tão nobre e meritória que é o amor. Jesus vai muito além, e os exemplos de modificação que o Evangelho nos narra são verdadeiros estímulos para todos nós. A história narra com propriedade a vida e a conversão de Saulo em Paulo, no ano de 25 de janeiro. Mas eis que chegou o momento de analisarmos outros vultos, outros personagens. Quem, por exemplo, não se encanta com Zaqueu, o coletor de impostos, em que era tido naquela época como um homem de má vida, porque as pessoas imaginavam que ele tirava mais do que realmente era devido. E de repente, ele, tocado por aquele amor em conhecer Jesus, ele sobe a uma árvore, a um sicômoro, em que ele fica sabendo que Jesus estaria passando por ali. E quando ele está diante daquela árvore, em que ele queria apenas e tão somente ver o Mestre Nazareno, Jesus passa por ele, para diante dele e diz: Zaqueu, desça-te depressa, porque tenho necessidade de me hospedar em tua casa. Ele não desceu, ele despencou da árvore. Para quem queria apenas ver Jesus, passou a ser um hóspede, em que Jesus se hospedou em sua casa. E ele, Zaqueu, Jesus, os companheiros, quando tem oportunidade de estar na mesa conversando, trocando impressões, em que Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, nós reparamos que Zaqueu, tomado daquele amor, Zaqueu, tomado daquele magnetismo de bondade, diz para Jesus: Senhor, se eu lesei uma pessoa ou mais de uma, eu hei de dar 4 vezes mais o que eu tirei indevidamente. Bem-aventurados tu és, Zaqueu, que permitiu que o Espírito da renovação fizesse parte de você e da tua família. Quando nós vemos esta passagem, nós logo imaginamos tirar proveito financeiro, mas quando o Evangelho fala do furto, quantos de nós não furtamos ou não matamos um sonho de uma pessoa que está do nosso lado?
Quantas não são as vezes que nós tiramos o ideal do outro ao dizermos: não tente, André, você não dá conta, você não tem capacidade, você não tem condições. Às vezes nós lemos a passagem bíblica e nos prendemos aos nomes e às terminologias e esquecemos que por detrás dali existe um ensinamento muito mais profundo. E para entendermos esta passagem de Zaqueu, é necessário entendermos também, se Jesus é a personificação do amor, eu fui procurar no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, as cartas, as epístolas de Paulo. Eu fui procurar se alguma vez Jesus disse assim: eu te amo, para alguém, e não encontrei em vez alguma. Porque a maneira de Jesus amar não era com as palavras, e sim valorizando as pessoas que estavam do seu lado. Então Pedro, muitas vezes Pedro é a nossa fisionomia, muitas vezes Pedro é o nosso exemplo. De repente Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Eu também quero andar. Se ele pode, eu também posso. Ele falou: Senhor, eu posso ir até ti. Jesus sabia que Pedro não tinha fé o suficiente, mas Jesus sabia também que era importante para Pedro aquela experiência. Venha! E quando Pedro dá os primeiros passos na água, o que ocorre? Pedro mergulha, cai, porque a sua fé vacilou. O que Jesus faz com ele? Estende as mãos e o coloca no barco. Isto é amar. Jesus não o condenou. Jesus poderia ter dito: Pedro, por que você quis fazer isto? Por que você não assumiu que a tua fé era pequena? Por que você não deixou de bobagem? Mas o que Jesus fez? Pegou Pedro e colocou no barco. Apenas e tão somente isto vale muito mais do que se Jesus tivesse falado: Pedro, eu te amo. E quando ele caísse na água dissesse: Pedro, olha como você é criança espiritualmente falando, olha como a sua fé é pobre, olha como você não dá conta nem de andar nas águas, imagina de fazer outras coisas. As palavras não querem dizer nada. O único momento eu vi Jesus perguntar: Pedro, no único momento, tu me amas? Mas a forma de Jesus nos amar era respeitando Pedro do jeito que ele era, Tomé do jeito que era, e cada companheiro que estava do seu lado. E a última ceia, próximo da Páscoa de 33, é sublimada, em que Jesus sabia que Judas Iscariotes o trocaria por algumas moedas de ouro, mas lavou os seus pés. Jesus sabia que Tomé, no momento derradeiro, iria duvidar a respeito da reencarnação, da vida do Espírito após a morte. Jesus lavou o seu pé. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes, como o alertou. Jesus lavou os seus pés. E os outros correram no momento que Jesus mais precisou, ficando apenas João e a nossa abençoada Mãe Santíssima, olhando e contemplando o sofrimento de Jesus, eles em oração. Os outros, todos eles correram. Isto é amar? Então o amor, ele é muito mais complexo do que nós olharmos para uma pessoa que dividimos um lar e falar eu te amo. Porque às vezes as pessoas não querem ouvir que eu te amo, às vezes as pessoas querem se sentir importantes do nosso lado. Às vezes as pessoas querem se sentir valorizadas do nosso lado. É isso que as pessoas necessitam na atualidade, porque as palavras, que adianta eu falar eu te amo, o arroz queima, eu reclamo, ou aqui não tem esse problema? Lá em Itapira tem. Quando a comida sai atrasada é um problema.
Quando queima é um problema. Quando não sai no gosto é um problema. Aqui não tem isso, Zé? Então vamos mudar para cá. Já que não tem esse problema, aqui na fraternidade vocês vão arranjar um trabalhinho para nós. Nós vamos ajudar de noite no centro e de dia vamos trabalhar, como nos ensinam os cristãos das primeiras horas. Então o amor, como nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de interagir com os Espíritos, é um convite abençoado, em que somente nós podemos aceitar, somente nós podemos vivenciar, somente nós podemos colocá-lo em prática. Nós já paramos para analisar que bênção o mundo em que já vibra o amor, em que não vibramos mais as disputas mesquinhas que nós vemos diariamente, as disputas funestas apenas e tão somente do âmbito material. Nós estamos próximos de adentrarmos a era do Espírito, em que reinará a fraternidade através do mundo da regeneração. E a pergunta que os Espíritos constantemente nos fazem: André, você já está nos moldes da regeneração? Nós já estamos nos preparando para coabitar um mundo de regeneração, um mundo melhor, em que todos nós sonhamos, em que todos nós falamos, em que todos nós lemos? A transição planetária está em curso. Muitos espíritos estão desencarnando e aqui não estão permanecendo. Nós temos a oportunidade de ver, através de tantos livros sérios, por grandes médiuns, espíritos responsáveis, nos alertando. Mas eu não estou preocupado com a transição do planeta, eu estou preocupado com a transição de André Luiz, porque eu sou uma gota no oceano, como dizia o Chico, para me preocupar com o universo, para me preocupar com o planeta, mas eu tenho o dever de me preocupar com o André Luiz. E o amor é o passo primário para compreendermos Jesus. Então Zaqueu, quando fala de dar para o próximo 4 vezes mais, não é apenas materialmente falando, mas em todos os aspectos em que, em algum momento da nossa jornada evolutiva, podemos ter lesado o outro, tirado indevidamente do outro. Mas André, e aquele meu familiar que já desencarnou e eu prejudiquei? Não tem problema, esse já está no mundo espiritual. Quando lá estivermos, se tivermos oportunidade, vamos pedir um perdão pessoalmente, mas se não estamos em vias a caminho com ele, vamos pedir um perdão através da prece, através do pensamento, através do evangelho no lar, mas em especial procurar no hoje não cometer os mesmos equívocos de ontem. Muitas pessoas dizem assim: André, eu nasci assim e vou morrer assim. Esta frase é equivocada. Eu nasci imperfeito, mas posso voltar um pouco menos imperfeito para o mundo espiritual. A nossa evolução está em nossas mãos, como dizia o Chico, em 2 frases para refletirmos. Todos nós acordamos e temos uma página em branco. O que vamos colocar nela está por nossa conta. O que nós estamos colocando na página da vida? Capítulos de alegria, capítulos de otimismo, capítulos de bondade, capítulos de perdão, capítulos de amor? Ou continuamos a escrever no livro da vida aqueles mesmos capítulos de outrora, desavença, raiva, pessimismo, reparar no outro e esquecer de nós? A escolha está em nossas mãos. Mas para completar esta frase, o Chico tem uma outra quando nos diz: lugar limpo, ambiente limpo, não é ambiente que se mais limpa, e sim ambiente que menos se suja. O momento é de sujarmos menos o ambiente do nosso pensamento, o ambiente do nosso sentimento, o ambiente das nossas emoções, e vemos a vida com a oportunidade fecunda
que ela vem nos dando, porque tudo passa, como dizia o nosso querido Chico. A saúde hoje nós temos e amanhã. As alegrias que hoje nós temos, teremos no amanhã. As bênçãos que hoje nós comungamos, teremos no amanhã. Viver o hoje sem nos preocuparmos com o amanhã, porque se tivermos um hoje bem pautado no amor, no equilíbrio, na perseverança, vendo que cada atitude automaticamente e forçosamente geram as suas repercussões. Então nós vemos que ambiente limpo não é o que se mais limpa, e sim o que menos suja. Entulhar pouco o nosso pensamento, entulhar pouco os nossos sentimentos, para que no amanhã não tenhamos a necessidade de recompormos com este ou com aquele. Mas mais sublimada que essas duas frases, nós vemos esta de Jesus, como dissemos no início da palestra: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Queremos um estímulo maior do que o amor de Jesus? Queremos um estímulo mais profundo do que aquele ser que abdicou dos páramos celestiais para estar conosco, assumindo um corpo físico, passando por tudo que passou, e em momento algum perdendo a paciência para conosco, em momento algum mostrando com palavras duras. Jesus, quando precisava, era duro, mas duro com amor, severo com amor, mostrando que todos nós precisamos mudar, mas não pela imposição, e sim pelo amor, porque quem muda pela imposição, uma hora cansa, a máscara cai e ele volta a ser quem ele sempre foi. Quando eu faço com amor, é uma jornada que eu tenho o combustível necessário para percorrer a jornada evolutiva, para seguir nesta linda caminhada em que todos nós somos convidados a darmos o nosso melhor. A vida passa depressa, a vida voa quando nós vemos acabou o ano, quando nós vemos acabou o momento de nós trabalharmos, vem a aposentadoria, vem o momento de repartirmos o nosso tempo mais sabiamente. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos aproveitar e tentar ver a vida, mesmo que todos nós estejamos passando pelos momentos difíceis. Quem de nós não tem sofrimento? Quem de nós não tem aflição? Quem de nós não tem momentos em que paramos, sentamos e choramos? Porque a vida é feita de fases e nem todas as fases são de bem conosco mesmo. Tem fases que vêm ao nosso encontro na feição de um convite a repensarmos, a analisarmos, a ponderarmos, a questionarmos a nós mesmos: André, o caminho que você está percorrendo é o melhor? André, não é momento de repararmos e mudarmos, melhorarmos? Eis o convite que a doutrina dos Espíritos, ao longo desses 160 anos, completados agora a 18 de abril deste ano de 2017, porque o Espiritismo tem o seu marco com a publicação do Livro dos Espíritos, na primavera europeia, na célebre cidade parisiense, capital da França, quando no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, escancara para a humanidade, reaproxima nós da espiritualidade amiga, e nós passamos a ver que tudo é natural. Estarmos encarnados é um ciclo que tem um começo, um meio e um fim. E o nosso fim será voltarmos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. Aqui estamos de passagem, uma passagem curta perante a eternidade, mas uma passagem significativa,
quando feita com amor, quando feita com renúncia. Quando nós vemos aquele livro belíssimo, Renúncia, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico, em que o nosso querido Emmanuel narra a história daquele espírito magnânimo que é Alcione ou Alcione, em que nós vemos aquela personagem que deixa Sírios, que era a região em que ela coabitava, para retornar à terra, por amor a um espírito, por querer vê-lo bem, ajudá-lo, ela assume um corpo, ajuda-o, mas ele não está à altura de compreender aquele amor doce, puro e verdadeiro. A renúncia ainda faz parte da nossa jornada evolutiva. Renúncia ou renunciar, queremos uma forma mais bonita de amor? Eu me lembro neste momento de uma entrevista que eu li, que eu tive a oportunidade de presenciar com uma senhora que estava, um casal que estava completando 60 anos de casamento. E o jornalista lhe indaga como a senhora fez para aguentar durante tantos anos o seu relacionamento. E ela, muito simples, mas sabedora dos conhecimentos que a vida lhe deu, ela disse: é muito simples. Eu aguentei 60 anos de casamento porque muitas vezes eu me fiz de surda, outras vezes de cega, outras vezes de boba. Se nós formos levar a vida no ferro e no fogo, vamos arranjar problema com todo mundo, com tudo e por tudo. Então que nós possamos, ao sair desta casa fraterna, irmão Josefe, que está em comemoração 61 anos de amor, 61 anos de bondade, 61 anos de portas abertas, gerando os seus frutos naturais. E nós já paramos para analisar o amor da espiritualidade para conosco? Semanalmente aqui presentes, auxiliando-nos, protegendo-nos, dando-nos força, estímulo, coragem. Vamos ser gratos a eles também, que com tanto amor vem trabalhando, com tanto amor vem abrindo as portas para nos receber, como Jesus fez na sua época. E uma outra frase do nosso querido Chico, que muito me encanta, que muito toca em meu coração, é quando ele diz assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. O conhecimento abre portas, o amor abre horizontes. O conhecimento abre as portas da vida, mas o amor nos dá um horizonte muito mais abrangente, palpável, em que todos nós podemos percorrer. É interessante que Allan Kardec, ele divide todo o ensinamento espírita em 2 grandes mandamentos. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruir-vos. A instrução, o conhecimento é muito importante, mas eis o momento de amarmos, para escancararmos a nova era, esta era da fraternidade, em que o Espírito já conseguirá comungar com o outro sem estas dificuldades que notamos no hoje. Ao Zé Primo, a nossa gratidão, em que temos a oportunidade todas as vezes de vê-lo, darmos este abraço fraterno, em que eu desde pequeno já dava, carregando no meu colo, e hoje nós temos a oportunidade de vir nesta casa
a qual já conhecemos há mais de 20 anos. Hoje aqui podemos falar, podemos lançar o segundo livro. Agradecemos ao esforço e ao amor de cada um de vocês por esta casa, por momentaneamente ter deixado o conforto do lar, o convívio dos familiares, para que juntos pudéssemos estar nesta festa, porque a alegria não é apenas nossa, o mundo espiritual também está em festa, porque se aqui comemora 61 anos, no mundo espiritual também se comemora, e para eles é um marco em ter um ponto de luz, como esta casa, espargindo este amor que nós tivemos a oportunidade, mesmo que de um modo tão imperfeito, ter falado na noite de hoje. Ao Zé Primo, à direção desta casa, aos frequentadores desta casa, a nossa alegria, e que novas noites memoráveis possam vir, em que nós possamos lembrar de Jesus, esta chama que convida-nos a dar o nosso melhor, esta chama que nos empolga a procurarmos em cada dia nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa de bem, um homem de bem. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja e nos ilumine hoje e todo sempre. Muita paz para todos nós. Obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.